Senhoras e senhores, bom dia. Hoje, dia 13 de maio de 2025, às 10 horas e 19 minutos, iniciamos mais uma reunião ordinária e, desta vez, pública da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação. Eu presido a comissão, ladeado pelo vereador Emerson, que é membro da comissão, e também pelo vereador Dário, que comigo compõe essa comissão de obras, serviço, transporte e habitação. Ainda gostaria de registrar a presença do vereador Sandro Bussola, vereadora Estela Almagro, vereador Márcio Teixeira, que conosco estão, e assim que a lista de presença chegar às minhas mãos, faço a nomeação daqueles que aqui estão presentes. Vereador Biratã também aqui conosco. Gostaria de registrar que essa reunião está sendo transmitida e ficará à disposição no YouTube, para que todos tenham acesso. Então, pode ficar tranquilo que vai estar tudo gravado e registrado e à disposição da população nos canais da TV Câmara. Essa reunião foi chamada, pela Comissão de Obras para que a gente pudesse falar e tratar a respeito das infraestruturas e necessidades do bairro Manchester. Um bairro que a gente tem acompanhado, juntamente com os demais vereadores, e nós temos, a cada dia, visto uma necessidade ainda maior de se dar um respaldo, resguardo e obviamente, a infraestrutura necessária àquela região. Então, dentro da Comissão de Obras, nós elencamos alguns assuntos que teriam prioridade no chamamento de reuniões públicas, e o Manchester é um deles. Eu faço um breve histórico e um briefing daquilo que a gente acompanha, e depois, obviamente, a reunião é para isso, não só para ouvir os agentes públicos e aqueles que têm a autoridade e a caneta do desenvolvimento de fazer com que aquela região se desenvolva, mas também a toda a população. A região do Parque Manchester, ela é uma região muito carente de infraestrutura, alguns aparatos e serviços públicos não chegavam à localidade. Quando eu assumi o primeiro mandato, há 9 anos atrás, nem mesmo a rua principal de entrada, que liga o Manchester ao Tangarás, tinha iluminação pública. Foi, aos poucos, sendo instalada ali iluminação pública, e depois as linhas de ônibus também não passavam em locais que tinha necessidade da população, e isso foi aos poucos acontecendo, sempre uma luta da população e, obviamente, utilizando-se do apoio desses vereadores. Eu já estive muito lá, vereador Bira, vereador Edson já esteve comigo nesse bairro, enfim, a gente tem uma somatória de esforço para entregar um mínimo de serviço público àquela população que tanto necessita. No entanto, no último mandato, nós estivemos em algumas oportunidades lá com a prefeita municipal, também estivemos lá com o presidente do DAI, e algumas necessidades são precípuas e alguns compromissos foram firmados, e nós, obviamente, como fiscalizadores e também apoiadores da população de um modo geral, estamos aqui para ver a quantas andam os compromissos firmados pelo governo com a população do Manchester. Mais precisamente, cito, em relação à questão de abastecimento de água, é fato, e nós já fomos convencidos de que lá no Manchester existe um poço muito bom de vazão de água, que inclusive socorreu em momentos de escassez outras regiões da cidade. Porém,
ainda há uma reservação muito pequena naquela localidade. E aos finais de semana, principalmente quando a população está na sua residência, a reservação aliada, né, à vazão do poço não consegue suprir a necessidade da população e, em alguns momentos, tem essa falta e essa carência de água em algumas horas do dia, né, principalmente onde a população tem um maior consumo aí para tomar banho e etc. Então, essa questão da reservação, né, foi um compromisso feito, né, pelo então presidente do DAI, Renato Purini, juntamente com a prefeita, e nós, obviamente, vamos querer saber como que está essa questão da construção de um novo reservatório ampliado naquela localidade. Em relação à infraestrutura, e nós somos bem conscientes em relação ao tema, né, comissão de obras aqui, nós sabemos que dificilmente nesse mandato nós vamos ter a solução e a implementação de toda a infraestrutura. Isso foi, né, sempre dialogado e pautado com os moradores da região, inclusive. No entanto, no ano passado, nós tivemos naquele bairro, no mandato anterior com a prefeita municipal, e ela determinou que a Prefeitura Municipal, e isso está sendo feito através da Secretaria de Obras, pudesse iniciar o processo para a construção e entrega de um projeto executivo de infraestrutura e necessidades para aquela região, que, na oportunidade, foi passado para nós o número 172090 de 2024. Então, esse é o processo que, em tese, daria início e seguimento à construção do projeto executivo, para que nós pudéssemos saber quanto de galeria vai naquela região, quanto de sarjeta, quanto de asfalto, enfim, o projeto executivo, para que quantos milhões de reais seriam necessários para investimento naquela região e suprir toda a necessidade de infraestrutura daquela localidade. Então, esse processo foi determinado pela prefeita municipal que iniciasse, espero que, né, tenha sido dado continuidade. É isso que nós vamos ouvir hoje, em especial, esperamos ouvir da Secretaria de Obras, né, e depois o próprio DAI vai poder falar a respeito de como anda, né, a questão de confecção do reservatório lá naquela região, e vamos discutir todas as pautas e assuntos, porque lá tem uma necessidade, né, iminente de se ter novas creches, né, nós temos que ter lá talvez uma ampliação de atendimento de saúde, enfim, isso é uma questão de política pública, porque é uma região, eu vi há pouco os mapas, né, que de ano em ano naquela região do Manchester, que a comunidade vai aumentando, e as casas vão aumentando, né, já todas, a maioria, né, delas regularizada, com financiamento da Caixa Econômica Federal, e o bairro está sendo constituído. Então, é nesse sentido que nós, né, chamamos, através da Comissão de Obras, essa reunião, para que pudéssemos ouvir, né, o setor público. E para iniciarmos, né, eu vou aqui fazer o registro. Nós temos, além, né, dos vereadores já nominados aqui, né, o doutor Vitor, da Secretaria de Negócios Jurídicos, secretário, está aqui conosco. A senhora prefeita municipal mandou uma nota justificando a ausência dela e do chefe de gabinete por motivo de força maior. Então, ambos não estarão presentes. E nós temos aqui também da Secretaria de Obras, né, a Pérola e o William, né, o William Conte, a Pérola secretária. Nós temos da Secretaria do Meio Ambiente o Saulo e a secretária também, né, que já está aqui conosco. Da Secretaria de Planejamento, a Rafaela Fogagnoli, que está conosco. A Indurb, também representada pela presidente Gislaine Magrini. A Indurb também tem aqui conosco o João Paulo de Souza e o Adilson Caldeira, também, do SVT da Indurb. Nós temos aqui conosco o Valdecir de Gomes,
a dona morador do Manchester, a dona Terezinha Medeiros, também moradora do Manchester, a Letícia, também do Manchester, a Milena, do Manchester, a Samanta, do Manchester, a Graziele, do Manchester, a Silene, da SEMA, o Paulo Garbelotti, da CEPLAN. E também tem uma... Bom, eu não estou conseguindo identificar aqui a letra aqui, mas tem mais uma pessoa do Manchester que já anunciou aqui. Estou vendo aqui também o pessoal do DAI, né? O Lima Júnior está aqui, também representando a presidência do DAI, pela informação que eu tenho. Então, eu gostaria de, inicialmente, e antes até de passar a palavra aos vereadores, né, em geral, de ouvir aqui o meu colega, o Emerson, o Dário, que são membros da comissão. Depois a gente vai ouvir, né, inicialmente, acho que a Pérola, né, que tem maiores informações desse projeto, como que anda, como é que é o cronograma, o que nós vamos fazer, se vai ser licitação para ter o projeto ou não. E depois ouvir o DAI, né, em relação a essa questão da reservação. Depois a gente abre, né, para que os vereadores e a população, de um modo geral, possa questionar todas as secretarias e responsáveis aqui. Então, vereador Emerson, fica à vontade. Pastor Edson também, vereador Pastor Edson aqui conosco, que sempre esteve presente lá no Manchester, inclusive já estivemos juntos lá algumas vezes, né, pastor? Fica à vontade, vereador. Bom dia a todos os secretários, funcionários da casa, população do Manchester. Muito obrigado pelo comparecimento aí. E iniciando mais uma reunião aí, esperamos que seja produtiva e que não fique novamente só na reunião, né, Luzila? Por enquanto, é só isso. Vamos ouvir o que o pessoal tem a falar aí, para que a gente também venha a opinar aqui. Vereador Dário, fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, todos secretários, todo o público aqui presente. Bom, nós estamos nessa reunião. Como essa comissão de obras, eu sempre disse para o presidente que nós temos muito trabalho para fazer aqui nessa cidade. E como o vereador Emerson disse, que essa seja uma reunião produtiva, vamos ouvir a população, vamos ouvir os secretários e vamos tentar que essas coisas sejam executadas, que não fique somente das nossas reuniões e papéis. Isso é o que eu espero dessa comissão e de toda essa Câmara e de todos nós que aqui estamos juntamente para atender o melhor a nossa população bauruense e espero que a reunião seja produtiva para todos nós. Obrigado, vereador. Nós vamos passar a palavra à secretária de obras, a Pérola, para que possa nos posicionar. Por quê? Esse projeto é o princípio de tudo e é a grande importância. Se a gente não tiver o projeto executivo, jamais teremos qualquer infraestrutura no Manchester. Nós não temos como sair do lugar e nem gerar nenhuma expectativa se a gente não tiver o projeto executivo. E é esse o compromisso que a prefeita fez com a população da região, de iniciar e entregar o projeto executivo. Em algumas entrevistas, eu já vi, né, ouvi a prefeita dizendo, inclusive, que dentro, né, do anseio, e se houver a possibilidade de buscar-se um financiamento para realização de infraestruturas através do PAC na nossa cidade, e que o Manchester estaria dentro das prioridades. E que tem o meu apoio, óbvio, já declarei isso aqui, tendo o Manchester, tendo a Avenida Água do Sobrado, dentro de qualquer projeto de financiamento para entregar à população o serviço que ela paga e não tem, vai ter o meu apoio. Com certeza de todos os vereadores que aqui estão, mas precisamos ter, né, o projeto executivo para que a gente possa sair no governo do Estado, bater lá em Brasília, no Ministério da Cidade, bater onde tiver que bater para a gente tentar conseguir viabilizar esses recursos. Então, secretária, fica à vontade para falar para nós como que está sendo tratado esse assunto dentro da Secretaria de Obras e no governo como um todo. Muito obrigado. Onde é que liga esse aqui? A senhora quer falar aqui, ó? Eu quero. Mais tranquilo. Ô, pastor, Tá senta aqui, ó. Quer falar aqui? Vamos sentar aqui do meu lado.
Pede para o senhor sentar aqui, deixa aquela. Pega uma cadeira. Fala aqui, ó, na tribuna. Ô, Edson. Aqui está sendo mais tranquilo. Bom dia a todos, vereadores, secretários, população. É muito importante falar aqui, né? Primeira vez que eu venho aqui nessa tribuna. Cuidado, hein? Dá até um negócio assim na gente. Dá uma coceira aí. Ah, não, isso não corro risco. Bom, o bairro Manchester, nós da Secretaria de Obras, agora Secretaria de Infraestrutura, né? Estamos, sim, elaborando o projeto, toda a problemática que envolve o bairro, né? Até nós trouxemos uma apresentação aqui, o engenheiro William, que é o diretor da divisão de projetos de infraestrutura, que é responsável pela elaboração de todos esses projetos de infra da cidade. Então, ele vai fazer uma pequena apresentação para vocês sobre a extensão, né, do Manchester e qual a problemática que a gente tem encontrado para solucionar ali a falta de infraestrutura do bairro e tudo que vai acarretar, né, esse projeto. Pronto, aí, William. O microfone, esse microfone está com pilha, Bira, vê se... Porque daí a gente entrega para ele, fica fácil de... Esse projetor aqui pega também? Só uma questão de ajuste técnico aqui, viu, gente? Para a gente poder visualizar a apresentação e já passar ao público aí também aquilo que nós estamos apresentando aqui. Tá tudo certo aí, William? Perfeito. Então, vai lá, fala no microfone aí para o povo ouvir você e ver se está tudo em ordem. Olá, bom dia a todos. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, pessoal. Eu sou o William, sou diretor de projetos de infraestrutura, agora é gerência, né, de projetos de infraestrutura público, e sou responsável dessa parte de projetos. Então, a gente vai abordar aqui um pouquinho dos aspectos técnicos, certo, do Manchester, que é um bairro bem numa situação um pouco delicada. Bom, isso. Esse é o mapa de Bauru. Não sei se dá para ver muito bem ali, no círculo vermelho, ali onde está localizado o Manchester, certo? Então, esse é o Manchester. Pelo Google Earth, a gente já vê aqui que tem bastante carência de infraestrutura, né? Aliás, tem nenhuma, no que diz respeito à drenagem, à pavimentação. E o que acontece? A gente foi lá no local, essa é a via de acesso ali, João dos Reis Nóbrega. Tem outra ali, outra rua sem asfalto também. Antônio Rodrigues. Então, a gente vê que até tem iluminação, acho que tem abastecimento de água e esgoto também, né? Acho que não tem. Porém, pavimentação, guia, sarjetas, essas demais infraestrutura é bem carente ainda. Esse é o mapa do loteamento do local. A gente vê que ele é meio antigo, data de... Aqui, ele é do acervo da prefeitura, não dá para ver na figura de 1900, está bem borrado aqui. Enfim. Agora, adentrando mais os aspectos de projeto, né? Então, drenagem, tem uma área de contribuição grande ali, né? 1 milhão, mais de 1 milhão de metros quadrados, isso corresponde a uma vazão aí de quase 40 metros cúbicos por segundo, né? Quase 40 mil litros num segundo. Então, quando a gente fala nesse volume de água por um bairro, é muito grande, né? Isso para uma chuva, aí, já prevendo uma chuva de 100 anos, uma chuva que ocorre a cada 100 anos, né? Justamente por esses períodos que a gente está enfrentando de crise e tudo mais, mudanças climáticas severas. Então, a gente já está prevendo nossos projetos, já atendendo até uma condição mais conservadora, né? Justamente para não ter problema de inundação, problema de água pluvial adentrando as casas, de modo geral. Enfim,
Agora, até aprofundando aí no que diz respeito à drenagem também, quando a gente aborda aqui, ó, até o que acontece? O Manchester está num divisor de águas. O que isso significa? Ele está numa posição tal que ou a gente faz a represação daquela água, retém aquela água no local, ou a gente tem que fazer sobreposição de bacia, pegar essa água pluvial, jogar para outro local, ou que tenha um corpo d'água próximo, ou estender. O certo mesmo é estender essa água que cai nessa bacia até um corpo d'água, mas nesse caso a gente vai ter que atravessar o Tangarás e atravessar a rodovia. Então aí a gente depara com algumas situações que é a seguinte: a gente vai ter que lidar com o órgão estadual, seja ele CETESB por um lado, por conta dessa vegetação que a gente vai ter que suprir nessa região onde vai ser o reservatório de detenção. Observação aí, reservatório de detenção de 55 mil metros quadrados, perdão. Isso é uma área muito relevante. Para ter uma noção, uma proporção de grandeza, esse daqui é o reservatório do Paulista, em frente ao Estoril 5. Ele é 11 vezes maior que o reservatório do Jardim Paulista, certo? Não sei se dá para ver muito bem aqui. Ali é uma condução, um caminhão, né? E isso daqui é o reservatório do Paulista, Jardim Paulista, que é o Estoril 5, né? A gente está represando essa água, ela fica detida aqui justamente para não adentrar Estoril 5 e prejudicar o tanto que já prejudicou, né? Isso aí a gente já abordou bem nos noticiários e tudo mais. Então, essa é a metodologia pela qual a gente tem que adotar essa solução. Quando a gente traz essa solução para o Manchester, aí tem essa condição, bacia de detenção. Então, essa bacia, multiplica ela por 11 e coloca ela aqui, certo? Lidamos com o CETESB, quando eu falei, voltando ao assunto órgão estadual. Então, ou a gente lida com o CETESB nessa situação, ou lidamos com a Artesp, fazendo uma travessia não destrutiva, certo? Porque, só voltando aqui rapidinho, aqui a gente tem a pista, certo? A gente vai ter que pegar a água que cai aqui nessa região, fazer a transposição dela até o corpo d'água que fica do outro lado da pista. Então, voltando aqui na apresentação, ou a gente lida com a Artesp, ou a gente lida com o CETESB. Certo? Até coloquei aqui está a melhor visualização, aliás. Parque Paulista, Parque Manchester, perdão, rodovia, afluente do córrego Vargem Limpa. Aqui, ó, está até tracejado aqui. Ó. Então, onde a gente pega, lança essa água aqui, certo? E faz a adequação desse corpo d'água, ou estocamos ela aqui, ó. Detenção da água, no caso, né? Está vendo que aqui é altamente vegetado, né? Bastante árvore e tudo mais. Então, aí a gente entra num problema ambiental aí já. Certo? Aí esses aspectos de meio ambiente e tudo mais, aí a gente tem que lidar bastante com a SEMA aí para ver essas possibilidades dessa solução adotada, se for a solução adotada. E também, pessoal, bom deixar muito bem claro aqui que isso é prerrogativa de projeto, certo? Isso aqui não é nada definido, isso aqui a gente pegou, temos técnicos, engenheiros lá que ficam lidando com esse tipo de situação. Os engenheiros que fizeram esses projetos são os mesmos que fizeram no Ipiranga, estão fazendo da NOB, estão fazendo da Quinta da Bela Olinda, e é um pessoal altamente especializado em infraestrutura, certo? Pessoal muito competente. E a gente pegou e abordou isso de uma forma prévia, não a nível de projeto ainda, a gente vai precisar de levantamento, enfim, tudo mais, as questões ambientais aí que o pessoal da SEMA depois pode abordar. Então, isso aí é uma prerrogativa de projeto, tudo que a gente está falando aqui. Quando a gente traz para pavimentação, são mais de 200
1.000 metros quadrados de pavimento, né? São 14 vias, ali com leito carroçável de 8 metros, sendo um passeio público aí 3 metros, certo? E uma estimativa aí de execução dessa obra, estimativa, prerrogativa de projeto, estimativa, isso vocês têm que ter em vista. Pode pôr 80 milhões aí, certo? São 80 milhões aí para fazer toda a infra do bairro, pavimentação, guia sarjeta, drenagem, certo? Aqui levando em consideração a bacia de detenção, aqui está retenção, perdão. Então, é um valor muito... E aqui está bem conservador ainda. Eu até chutaria um pouco mais, colocaria um pouco mais, em torno de 90 a 100, porque os preços estão mudando muito. Pode colocar aí, no mínimo, 80, porém, em torno aí de 100 milhões aí para fazer essa infra. Porém, tudo isso, prerrogativa de projeto. Quando a gente pegar e refinar os cálculos, refinar os estudos, pegar o levantamento topográfico da área, fazer os projetos, isso aí pode alterar. Muito provavelmente vai alterar, possa ser que fique nessa casa de 80 a 100. Então, avançando aqui... Opa, perdão. Bom, é isso que a Secretaria de Obras, de Infraestrutura tinha a apresentar, certo? Eu fico à disposição aí de dúvidas, esclarecimentos, tá bom? Certo, William. Assim, eu acho que já são números e dados importantes que nós não tínhamos até então, né, e que a gente passa a ter, né? Porém, eu acho que é importante seguir na linha de que a gente consiga ter esse projeto executivo, né? Essa é a grande missão. Se vai ser por licitação, né, ou se vai ser através da própria equipe, eu acho que a missão de entrega à população, né, o mínimo que pode se entregar à população daquela região, é esse projeto finalizado, para que a gente possa, aqui nós somos 21 vereadores, todos estamos empenhados em bater na porta do governo estadual, do governo federal, buscar financiamento para fazer essa infraestrutura, mas nós precisamos ter esse projeto, né? Se a prefeita conseguir viabilizar, né, o financiamento, que é o pensamento dela, para fazer o projeto e a obra já juntos, né, com as premissas que vocês estão fazendo no levantamento inicial, ótimo, senão, né, tem que caminhar. E é por isso que eu já pergunto, né, a vocês se nós temos, né, um cronograma, um prazo pré-definido para ter esse projeto. Sim. No momento, a gente está, como eu falei, atendendo umas demandas, principalmente as demandas que envolvem Ministério Público, TAC, então, outras demandas também do gabinete. Aqui vão alguns exemplos. Quinta da Bela Olinda. A gente tem que refinar o projeto do Jardim Ipiranga, né? Que tem um grande problema de inundação lá também, e não é de hoje. Então, a gente começou esses trabalhos, principalmente do Ipiranga. A gente recebeu os projetos do DAE esses tempos, a gente tem que fazer um compilado agora, porque houve os projetos do DAE, a gente tem que compilar isso para deixar um arquivo único, seja para licitar, enfim, aí vai ser uma questão mais do gabinete do que na minha esfera técnica. A Quinta da Bela Olinda, a gente está nos pormenores do projeto de drenagem, ensaios todos os outros, pavimentação, orçamento, memorial descritivo, certo? E NOB, uma demanda aí muito importante que a prefeita Suelen solicitou para a gente, foi o projeto da NOB, que a gente também está em fase de finalização. E, agora, para fechar com esse em questão do Manchester, a nossa previsão é de fazer o levantamento topográfico ainda nesse segundo semestre, certo? A área é muito extensa, a área é equivalente do Jardim Ipiranga, né? Trocando em miúdos. Então, com o levantamento topográfico, a gente faz todos os outros projetos. Então, a nossa expectativa agora, segundo semestre, a topografia e início de 26, os projetos aí, drenagem, pavimentação, orçamento, memorial descritivo aí. Então, fica aí para o primeiro semestre aí, o início de 26, mas isso, lógico, vai também de
demanda de gabinete, vai do próprio Ministério Público. E o que eu posso te passar aí... Tranquilo. Assim, é óbvio que a expectativa é muito maior, né, gente? Isso. Da população de um modo geral. Mas é melhor ser franco e transparente do que enganar o povo, né? Então, é assim que eu prefiro e levo as informações a toda a população. Então, beleza, até meados de 2026, nós temos uma expectativa de ter um projeto executivo e entregar, né, a toda a cidade de Bauru esse projeto. Tá? Beleza, né? Nós sabemos que a morosidade do poder público ela é inerente e também em razão da deficiência que existe de quantitativo, né, de servidores, né, que hoje é deficitário. Então, nós vamos trabalhar com essa data. A Comissão de Obras tem um monte de serviço, né, para fazer, e o Manchester é uma das frentes que é prioridade e nós vamos trabalhar. Tá? Então, acho que essa questão aí tá superada. Vocês estão decidindo lá se vai ser um reservatório, se vai ser a passagem d'água. É uma decisão técnica mesmo, que depende de vocês. Não adianta a gente opinar, né, porque nós não temos, né, qualificação, né, para isso. Eu espero que decidam logo e sigam, né, com o projeto. Tá? Vereador Emerson, quer... Bom dia, William. Você mencionou o Ipiranga aí, né? Acho que nenhum de nós estávamos na época que foi feito os projetos lá, né? Até é bom ter esse cuidado mesmo, né? Fazer à risca mesmo, que demore um pouco mais, para que não aconteça o que aconteça lá, né? Eu falo de lá porque eu sou da região, e toda vez que dá temporal em Bauru, que quase não dá, né? Toda vez que chove, praticamente é temporal em Bauru. As casas lá, eu tenho até mapeado todas as ruas e todas as quadras. As águas, elas entram para dentro da casa dos moradores, né? Então, para que isso não aconteça, é importante mesmo fazer bem detalhado, né? Sim. Com quem vai mexer, se vai ser reservatório, se vai ser transposição de água e tudo, para que isso não aconteça mais, né? Exato, e é a questão, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque não envolve só água pluvial. Ali a gente já tem o esgoto, então a gente tem que fazer o levantamento, fazer os estudos e compatibilizar os projetos nossos com ligação de água e esgoto do DAI. Possa ser que, lá no Ipiranga, por exemplo, na época até era o Leandro Joaquim que estava tocando na frente do DAI, muitos locais lá é manilha. Em muitos locais, inclusive, você vai pegar o trecho quase fora da rua. Isso vai quase de guia a guia. Então, a profundidade é muito grande. A bitola nem é seção circular, a tubulação em forma de quadrado, retângulo, justamente porque ali é muita água. Ali é uma situação muito delicada. Então, tem também, né, esse agravante aí da circunferência das polegadas, né? Isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Que a água corre, né? E também tem, não sei se, já que é um negócio novo, né? Que, de repente, até pensar isso aí já para implantar no projeto, alguma coisa que segure. Em Curitiba existe esse projeto já, é projeto até de lei, nas bocas de lobos e tal, né? Alguma coisa por conta dos lixos, né? Sim. Para que ele não adentre dentro e entope lá. Exato, é um problema humano, né? Não é um problema de carência de infraestrutura atrelado à condição de projeto. Esse é o problema da população. Exato. Joga lixo na rua e tudo mais, né? Sim. Mas que tem funcionado, viu? O que acaba a gente adotando para inibir esse tipo de situação é até colocando boca de lobo a mais. Ela até não precisaria em determinados locais, isso falando tecnicamente, viu, pessoal? Em determinadas situações, não precisa de 2 bocas de lobo. A gente adota 2 bocas de lobo, a gente encarece um pouco o sistema de infraestrutura, porém, justamente para inibir, porque vai tudo, vai sacolinha, vai garrafa PET, vai colchãozinho PET, enfim, para a boca de lobo, isso você acaba reduzindo o desempenho do sistema de drenagem, né? Então, a gente já tem isso em vista, a gente acaba encarecendo um pouquinho o sistema por si só, mas é uma segurança que a gente tem por conta dessa situação humana. Tem um detalhe também, isso é um detalhe já que talvez seria bom já implantar em lugares, né?
As próprias bocas de lobo, a tampa da boca de lobo, elas estão caindo, né, para dentro, né? Elas estão entupindo, as próprias, né? Sim. Mas eu reparo em todas que o berço onde elas se apoiam são muito pequenos, sabe? Sim, então, favorece elas cair. As tampas são boas, são muito bem feitas, só que elas caem porque onde ela apoia é muito pequeno, né? De repente, fazer algo pensando já... Mudar o berço, né? Aumentar um pouquinho, né, no apoio delas para que elas não venham a cair, porque a gente tem muita reclamação com boca de lobo. Sim, reclamação não só do próprio tampa quebrar, o vandalismo, o roubo das barras. Ali a gente tem mudar rotineiramente, né, Pérolas BLs, justamente por conta dessas situações. Isso aí. Legal. Voltando aqui ao projeto do Manchester, eu acho que esse exemplo que o Emerson deu é um exemplo que tem que ser seguido. Nós não podemos mais aceitar, na nossa cidade, nenhum bairro sendo coberto de asfalto sem ter infraestrutura adequada de drenagem, porque nós temos um caos hoje nas chuvas grandes por conta dos agentes públicos e prefeitos que passaram por aqui e passaram o asfalto para entregar para o povo sem a drenagem, né? Esse é o grande caos que nós temos na cidade. Nós não vamos deixar acontecer isso no Manchester, nem lá no Quinta da Bela Olinda, nem outro. E eu tenho certeza que vocês estão tomando esse cuidado aí. Exatamente, né? Isso. Para não ter esse problema no futuro. Sim. Vereador Sandro, o senhor queria fazer um... Primeiramente, presidente, parabenizar pela essa audiência pública. É importante porque os moradores do Manchester têm sofrido. Eu fico imaginando, a Secretaria de Planejamento deve ter um histórico muito lindo para apresentar do passado. Como consegue aprovar um loteamento no Manchester e liberar para a construção. Assim como o Vale de Igapó, com uma série de outras coisas que só a história dos bastidores, infelizmente, vai conseguir contar como é que se consegue liberar nessas condições. Ia solicitar essa apresentação que foi feita pela Secretaria de Obras, se fosse disponibilizado para casa, para todos os vereadores, que já é um grande avanço para que nós possamos fazer os debates necessários. Perguntar para a Secretaria da CEPLAN se eles sabem a quantidade hoje de residência que existem lá, o projeto, a questão da infra relacionado a esgoto e água, ao esgoto, se pode ser utilizado recurso do fundo para fazer a execução dessa parte de esgoto que falta, e a questão da regularização do bairro junto à CETESB e os órgãos do Estado também, que é andamento que está em relação à Secretaria de Meio Ambiente. A questão da CETESB, não sei se você quer responder, você tinha mencionado alguma coisa relacionada... Bom dia a todos. De fato, eu não sei a quantidade de casas regularizadas, projetos aprovados. Eu vou levantar em caminho para o senhor ainda hoje. Acho que o Sandro fez algumas perguntas. Eu estou vendo o representante do DAI, o Lima Júnior, está aqui para responder. Então, chama ele, mas assim, o vereador Sandro, em relação à questão da infraestrutura de esgoto do DAI, né, foi feito o serviço lá, é óbvio que tem algumas vias e novas, né, que vão se abrindo, elas acabam não tendo, mas o Alex está aí também, pode até falar, porque lá foi já colocado toda a tubulação e canalização do esgoto, e aí a população já tem, inclusive, autorização do próprio DAI para fazer a ligação na tubulação do esgoto, né? Então, não sei se o Lima Júnior já quer falar, o vereador Sandro perguntava aqui, se para finalizar, o que falta para finalizar, né, a questão de capitalização do esgoto lá no Manchester e se esses recursos podem ser utilizados pelo fundo. Aí, aproveitando que o Lima Júnior, ex-vereador e também agora, né, junto à presidência do DAI,
pode também compartilhar conosco a respeito do reservatório que foi compromissado do DAI, né, em fazer lá no Manchester há quanta anos. Pelo menos já temos essa informação. Senhor presidente, Manelo Zila, vereador que preside essa audiência pública, em nome do qual eu cumprimento a todos os vereadores, secretários municipais, servidores e munícipes aqui presentes. Quero deixar aqui a justificativa da ausência do nosso presidente. Ele tinha já em sua agenda um compromisso pré-marcado, por isso que ele não pôde estar presente e pediu para que a gente o representasse nesse ato. Em relação ao questionamento do vereador Sandro, em 2022, o DAI fez a contratação de uma terceirizada, onde fez a extensão de toda a rede de esgotamento sanitário ali do bairro Manchester. Então, todas as residências que desejarem a coleta do esgoto, a existência em todo o bairro da ramificação dos ramais para que todas as residências ali possam ter a interligação no sistema público do esgoto residencial. Existem algumas fossas residenciais ainda naquele bairro, mas devido a não manifestação e desejo do proprietário do imóvel em interligar a sua rede particular residencial de esgoto na rede pública do nosso município. Então, mas hoje, dentro do Manchester, existe a possibilidade de todos os imóveis ou de todos os terrenos ali que compreende aquele bairro terem acesso à rede pública de esgoto do nosso município. Legal. Em relação ao reservatório, o senhor já quer se manifestar? Com relação ao reservatório, está em elaboração do projeto executivo para que futuramente a gente possa licitar. É um reservatório de aproximadamente 2 milhões de litros de água. Não somente o reservatório que contempla esse projeto, mas também as interligações e a setorização de toda a rede de abastecimento de água do Manchester. O setor de planejamento e de produção estão realizando os projetos correspondentes, né, para que no futuro, dentro daquilo do planejamento de execução de obra, principalmente no que diz respeito à reservação que o DAI pretende realizar no nosso município, vai ser colocado ali para futura execução. Então, hoje, as condições desse reservatório estão em fase de estudo, planejamento, principalmente dos projetos executivos, para que futuramente a gente possa licitar. Qual que é a previsão de licitação? Presidente, nós não temos essa previsão de licitação. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Você tem, Alex? Da previsão da licitação? Não, nós não temos essa previsão, né? O conhecimento que eu tenho é que está em fase de execução. É claro que nós temos um grande volume de investimento a ser realizado, né? Como já foi discutido nessa casa, a perfuração de poços, os senhores autorizaram os 40 milhões de reais para que a gente melhore a captação de água subterrânea, para que a gente possa tirar um pouco da dependência do Batalha, incluindo a esses investimentos, é claro que está a reservação. Mas, especificamente, eu não consigo trazer agora uma data para o senhor, mas eu posso ver lá, dentro do nosso cronograma de planejamento, uma previsão razoável para que esse investimento seja feito ali na região do Manchester. Não, eu acho que é importante, cara, dar essa data, porque não só o presidente do DAI esteve lá e se comprometeu e prometeu a esse povo a fazer o reservatório, mas também a prefeita. E aí, né, quando a gente se promete, né, principalmente para o povo, o que vale é a palavra. Então, acho que é nesse momento, né, que é importante demonstrar à população que a palavra da prefeita, do presidente do DAI, realmente ainda tem valor, né? Então, acho que nós precisamos entregar à população, ainda que o senhor envie depois a mim,
o prazo que vai ser feita essa licitação, porque eu não vou deixar de ir no Manchester, eu não vou ter vergonha de enfrentar esse povo, mas eu vou levar a verdade. E a verdade é que a prefeita e o Renato Purini, presidente da DAI, esteve lá e falou que ia fazer o reservatório e agora não tem data. Então, eu não vou deixar de ir no Manchester, né, mas vou levar sempre, né, a verdade. Então, eu acho que é muito importante, né, quando você tem uma reunião e tem... e é por isso que eu não prometo nada para ninguém, né? Jamais prometi. Então, aqui, ó, todo esse povo do Manchester, jamais prometi nada para eles. Só prometi aquilo que efetivamente o governo tem condição de entregar. Então, essa é uma das promessas, né? E nós vamos cobrar, e eu vou ser incisivo, né, nessa questão aí. Tá? Então, fica devendo essa data para que a gente possa passar ao povo. Tá? Com certeza, vereador, o compromisso assumido pelo Executivo ele vai ser cumprido, né? E essa casa está no seu papel de fiscalizar e fazer as cobranças juntamente com os moradores aqui presentes, né? E o poder público tem que ser sensível a essas necessidades essenciais, como, por exemplo, água, que a população tem. Então, o nosso compromisso, enquanto autarquia, é realmente satisfazer as necessidades o mais rápido possível, dentro da capacidade que a autarquia, principalmente financeira, terá para fazer os investimentos, não somente que o Manchester necessita, mas também como toda a nossa cidade. Tá certo, eu compreendo, assim, mas se não tem dinheiro, não promete, entendeu? Então, assim, tem que... A capacidade de investimento tem que estar aliada ao discurso que se faz. Então, eu acho que é só esse o ponto, né? Então, era muito mais bonito chegar lá no Manchester e falar, ó, nós vamos avaliar, ver se vai dar para fazer o reservatório, se nós vamos ter recurso, né? Mas foi dito que faria-se o reservatório e nós vamos cobrar que isso seja executado, ainda que tenha que fazer um novo financiamento para fazer, como nós não temos medo de enfrentar aqui, né, financiamento, debate, para entregar aquilo que a população necessita. Então, acho que essa é a grande questão, que nós precisamos de uma posição concreta do DAI, que eu acho que é o que está mais fácil de entregar à população, é esse reservatório aí, do que toda essa infraestrutura. Mas, enfim, da minha parte, estou satisfeito, enfim, isso já está sanado. O vereador Biratã acho que pediu. O vereador Márcio está com o microfone, fica à vontade. Presidente, parabéns pelo... Parabéns, bom dia a todos, parabéns, presidente e a comissão. Bem-vindo a todos, bom dia. E, pelo que eu percebi sua fala, né, eu estou com uma dúvida aqui. O bairro lá de 1900 e... Alguém sabe dizer? Eu não consegui. Ele é acima de 79, né? 63. Algumas aberrações, como o próprio vereador Sandro disse, né? E a gente não pode perder a oportunidade nessa casa, que a gente vem com o nosso futuro plano diretor, o que seja. Bauru existe mais de 60 mil terrenos dentro da cidade, mais de 12 mil casas fechadas. Então, a gente tem que se atentar muito e trazer nosso povo, nossa população para dentro da cidade e os perímetros urbanos. E o que aconteceu realmente no Manchester, uma topografia totalmente imprópria, né? Porque hoje, se você asfaltar aquele bairro inteiro, para quem não tem noção, se asfaltar aquele e não cuidar bem da transformação, da captação da água pluvial, mandar certinho, eu não sei, que eu acho que de lado tem 2 bacias ali, né? 2 fundos de vale, do lado direito e do lado esquerdo, né? Se o Estado conseguiu, se o Estado fez as 2 grandes, a duplicação da rodovia, a gente tem que conseguir também, viu, diretor? Realmente aquele bairro não devia existir. Na realidade, lá atrás, se fosse hoje, era um grande crime ambiental, né? Levou a população tão longe, né? Hoje, 1 metro quadrado lá, se duvidar, é mais caro que um terreno, 1 metro quadrado num condomínio privado da cidade. Vamos falar até de um Gustier lá, que hoje você compra terreno a 200. E a gente tem que agora, a partir de agora, esse plano que está vindo, a gente trazer a população para dentro. Mas eu creio que a gente tem que acompanhar, que é o problema seu, né, da obras, é a drenagem mesmo ali, né? É mais ambiental. É ambiental. Então, é um grande desafio. Eu acho que tem que
Aqui a comissão vai cobrar, como a gente, acho que tem que ter um estudo urgente ali, eu acho que tenha... No fundo, não sei se todo mundo sabe, passa o lago, o rio, tem um lago lá, se eu não me engano, é o Campo Novo, que vai para o Vale do Iguapá, não sei se tem, mas eu creio que ali as grandes bacias, um grande piscinão lá embaixo, lá perto onde começa o nosso botânico, né? Ali vai ter que fazer uma tremenda piscinão gigante e levar. Aí vai ter que... Mas vai ter a hidrologia para levar lá sim, viu? Mas a gente está estudando a bacia para o lado de cá. É. Só se for fazer uma transposição é uma outra conversa. A gente está abordando esse estudo. Ou fazer detenção aqui, ou passar o Tangarás e jogar do outro lado do Tangarás, que é o outro lado do... Que tem que tomar cuidado se não fizer isso, só para vocês verem. Leva o Tangarás inteiro embora, né? Leva inteiro embora. É muito... Mas como o Mané aí é um lutador, viu, Mané? E a gente tem mesmo, essa casa tem que brigar, porque é um bairro tão antigo, né? Temos os problemas não só dessa infraestrutura que vai chegar aí, não chega o pessoal construindo casa, não tem ponto de luz, né? A criminalidade cada vez mais aumentando. Mas como o Mané disse, aí nós vamos estar de olho, né, Mané? Com certeza, é o nosso papel. Vereador Márcio, você tem razão, sim, mas não tinha para onde a cidade crescer, então é o que foi para onde foi crescendo, né? Então agora a gente tem que resolver o problema. Na realidade tinha, sim, viu, vereador? Mas não é uma discussão... Você tem uma ideia, o Santa Terezinha é tão idoso quanto ao Manchester, e está mais para lá ainda. Então, o Vale do Igapó, então agora a gente precisa arrumar. São as barreiras, quando eu falo aqui na desafetação, para a gente arrumar recurso, construir um fundo municipal de infraestrutura, da venda até do futuro aeródromo, você entendeu? A gente desafetar. Bauru, estou conversando muito com o secretário de Negócios Jurídicos, vou conversar muito com a secretária da CEPLAN. Bauru tem imensas áreas municipais dentro da cidade, que eu acho que já passou na hora da gente vender essas áreas como uma área gigante, que eu levei o presidente do LAI, entre o Dumont e entre o Jardim do Sul. Ali é uma área gigantesca, que eu creio que aquela área vale ali em torno de 15 a 20 milhões. São áreas institucionais que tem o condomínio ali construído há mais de 25 anos, nunca fez nada. Então, essas áreas institucionais, eu vejo que a gente pode, no futuro, vender, porque nós precisamos de recurso. Porque sem dinheiro, como o Mané falou, a gente tem que ter um projeto para a gente construir. Primeiro, a gente tem que projetar uma parte hídrica aí de galerias, mas a gente tem muita coisa em Bauru que a gente tem que movimentar e fazer um recurso, né? A gente tem um fundo para acontecer isso. A gente tem que lutar essa casa aqui e a gente vai brigar por isso. Tá certo, vereador Márcio. Agora vamos voltar no nosso foco aqui, porque senão a gente vai começar a falar de coisas aqui que aí nós vamos sair fora do foco da reunião pública de hoje aqui, né? Hoje o foco aqui é o... Só para responder a pergunta do vereador Márcio, foi aprovado em 10 de maio de 1966, 59 anos. Vereador Bira, claro, fica à vontade. Também não vou usar a tribuna para fazer palanque, fique tranquilo. Eu quero aqui cumprimentar a todos, né? Quero me dirigir também a Terezinha, o Dota, Sônia, Jaqueline, Paula, Silvio. São vários os moradores que a gente visitou, que a gente, da mesma forma como o vereador Lozila propôs e falou da sua intenção em relação ao Manchester, nós temos o mesmo posicionamento. A gente não vende terreno na Lua, a gente sabe que a gente não faz. A gente precisa fazer a discussão para propor e o executivo, então, tomar as devidas providências. São tantos os assuntos, e eu agradeço a presença de toda a parte do executivo aqui, porque não é somente a infraestrutura. Nós temos lá ocupações irregulares, nós temos áreas de proteção ambiental, nós temos a questão do lixo. É muita coisa. E todas as vezes que a gente vai lá, e vou continuar indo, viu, Terezinha, Silvio, Jaqueline, Paula e todos os moradores que a gente conhece, que devem estar assistindo também pela TV,
Nós vamos continuar e anunciar que aquele povo está chamando a atenção do Executivo. Não é simplesmente virar o rosto. Não podemos fazer nada sem projetos. O que é que nós vamos fazer de emergencial para minimizar o problema dos moradores? O que é possível para deixar as ruas transitáveis? O que é possível para que a coleta do lixo ela aconteça de maneira regular? O impacto que tem no Tangarás, o reservatório, todos esses assuntos foram tratados com os moradores lá. Todos. O vereador Lozila e o vereador Edson. Nós alcançamos até, inclusive, o Santa Terezinha, que é limítrofe ali. Eu não sei se a maioria foi até lá, mas aquele fundo de vale, onde tem gente que mora lá embaixo. Tem gente que mora lá embaixo. E todas as vezes que chove, é um problema. Então, eu não quero aqui correr atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Acho que isso que o vereador Lozila falou é muito importante, a gente ter um cronograma, a gente ter uma data limite, uma deadline para dizer, olha, antes disso não vai acontecer nada. Antes disso não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, ok. Então, nós vamos trabalhar a questão emergencial. Nós vamos tratar a questão da conservação das curvas de nível, que é um problema. Tem cadeirante que desce aquela rua para pegar a estrada e depois descer pegar o ônibus, que nós discutimos também. Só passa hoje, né, Terezinha, o ônibus por ali, porque o vereador Lozila, esse vereador, teve a necessidade de discutir junto à Indúrbia. A Indúrbia atendeu. É o melhor? Não. É o possível? Sim. Pode melhorar? Sim, pode. Então, todas as vezes que a gente for lá, é para dar a real situação do Jardim Manchester. Ninguém vai lá e entregar obra nenhuma. Pelo menos eu e o vereador Lozila sabemos disso. Não vamos entregar. Obra pronta ou obra que não foi discutida e não foi falada. Então, eu quero deixar aqui o meu compromisso para os moradores daquela região, que nós vamos continuar cobrando, continuar visitando. Nós vamos continuar. Não tem problema nenhum. A gente não faz, mas a gente enche o saco. A gente não faz, mas a gente manda as demandas para lá. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia. Quando queimam a bomba ou fica sem água, primeiro enche o Tangarás. E quando termina de encher o Tangarás, é que começa a encher o Manchester. Isso tudo tem reflexo, Santa Terezinha, até no Aimorés. Tem reflexo de falta d'água, porque os moradores não têm reservação. É verdade. Eu instruí muitos moradores a comprarem uma caixa avulsa para não ficar sem água, porque são dependentes da rede pública. Então, toda vez que queima uma bomba, é problema. Todas as vezes que falta água no Manchester, vai abastecer o Tangarás, para depois abastecer o Manchester. Então, essas coisas, vereador Lima, presidente Lima, hoje diretor, essas situações a gente leva e espera uma solução imediata, porque isso é imediato. Ninguém vai esperar o reservatório ficar pronto. Nós precisamos de solução até que o reservatório fique pronto. O esgoto foi uma luta, uma batalha. Parcialmente tem? Sim. Já resolveu. Para ali de receber reclamações lá, vereador Lozila, sobre o estouro de esgoto na porta. Não tenho recebido mais. Porque talvez tenha sido contemplado. O assentamento, tem um assentamento lá, em terras particulares, que eu não sei como é que se negocia terra particular em área de proteção ambiental, mas tudo bem, está negociado, não sei como é que vai funcionar. E aqui eu desejo muita sorte para a senhora secretária. Exatamente, então, outro problema. Exatamente. E esses moradores, eles se utilizam do serviço público, saúde, escola, creche.
Então, eu não quero mais me prolongar, não quero monopolizar aqui a reunião, porque eu acho que todos têm muito para falar, mas aqui eu quero me dirigir aos moradores, que nós vamos continuar fazendo as cobranças que são necessárias. Vai precisar de atitudes emergenciais, rápidas, para situações pontuais, enquanto a infraestrutura completa não sai, enquanto o reservatório não sai, enquanto a transposição não sai. Gostei muito da ideia do vereador Sandro Bussola, para a gente poder discutir, e eu sou um defensor de utilizar o fundo de tratamento de esgoto para terminar a estação de tratamento de esgoto. Isso talvez seja matéria para futuramente, se isso vai ser cancelado ou não, mas eu sou defensor. Então, se tem o fundo de tratamento de esgoto e puder fazer, não só lá no Manchester, mas também nos outros lugares, terá meu apoio, vereador Lozila. Terá meu apoio para investimento, recursos a fundo perdido. Tem meu apoio, porque a população precisa. E eles não estão lá simplesmente por escolha. Muitos estão lá porque só podem estar lá. E fizeram as suas vidas lá. E aí a gente precisa considerar tudo isso. Obrigado, vereador. Desculpe. Obrigado. Acho que o Ney queria fazer uma fala. Fica à vontade, o Ney. Bom dia, pessoal. Em relação às questões ambientais do bairro lá, como está? O pessoal sabe do problema ambiental que nós tivemos da empresa Ajax, lá do passado. Ainda até hoje consta no site da CETESB como parte daquela área contaminada, tá? É importante, já que a gente está discutindo o planejamento do bairro, até inclusive virou um filme a contaminação de lá que hoje está sendo apresentado. Nós estamos discutindo um bairro que, além da questão de um maciço ambiental importante, nós temos uma contaminação. E essa contaminação, que pé que está? Quem fiscaliza é a CETESB. Então, em Bauru, hoje, se não me falha da memória, são mais de 8 áreas contaminadas. E parte do Manchester também engloba essa área. Em relação às questões ambientais, pela SEMA, nós já finalizamos lá a questão do plano de manejo daquela APA nessa aula. Está ali o técnico, já está finalizado, então não teria nenhum problema em relação às questões municipais, mas nós temos aí a lei federal, que fala aí também a respeito da questão da lei de proteção ao cerrado. O que nós da SEMA enfrentamos muitas dificuldades? Vários terrenos, as pessoas, não vou falar pessoas, tem alguns especuladores que ainda tem muitos lotes lá, que só está esperando essa melhoria acontecer para começar a comercializar. E hoje, o que está acontecendo com esses lotes? Punha fogo, depois fica 2, 3 árvores, chega para o técnico da SEMA, o tal Saulo aí, que fica na linha de frente e fica forçando em cima da gente. Só que a lei de proteção do cerrado fala que a gente tem que retroagir a imagem 5 anos. Aí a gente fala, não pode, aqui era um maciço. Aí a pessoa vai lá e constrói irregular. Por quê? Porque, de certa forma, a gente não pode colaborar com o erro que está sendo omitido. Então, outros pontos que a gente viu a discussão do DAI, de todo mundo, mas é importante também. Rede de esgoto, rede de galeria de água pluvial, elas dependem de interligações. E muitas ruas hoje ainda estão com mata, não é mato fechado em cima. E para fazer a ligação, Pérola, a gente sabe que tem que entrar na CETESB, é obra de utilidade pública, a CETESB não vai falar não, porque já existe uma ocupação, porém, teria que fazer o licenciamento dessas ruas. Eu estava conversando com o Alex há pouco, ali, do DAI, a parte de cima está interligando, já teve ligações importantes, até faço um apelo pelas questões ambientais, ligue na rede do esgoto, porque é importante tirar esse esgoto, mas tem quadra lá que, por exemplo, está ocupada, da frente já está com maciço e não dá ligação depois para ter continuidade para essas questões de saneamento básico. Aquela ocupação maior
eu acredito que nós estamos discutindo projetos aqui, e todo mundo chegou ao consenso, nós temos que pensar da seguinte forma, pensar num projeto em 2 etapas lá, porque cada vez que tiver ocupação, os problemas ambientais não estão lá, eles vão aumentar. O pastor Bira sabe a quantidade de processo erosivo que tem no meio da rua. A Pérola liga direto, Ney, precisamos de apoio lá, porque o pessoal não consegue sair, tem que pôr entulho. Por quê? Nós estamos impermeabilizando com a ocupação na parte de cima do bairro, essa água procura a rodovia ali e forma aquele processo erosivo, até que vai chegar um ponto que essa água vai invadir a rodovia e não vai longe. Então, esse projeto, eu acho que tem que vir junto com as questões ambientais, a gente tem que fechar esse projeto junto com a Secretaria de Obras, já para saber o tamanho da intervenção ambiental, porque nós não temos áreas para compensação ambiental. E mesmo sendo rua, o Saulo sabe, nós vamos ter que fazer projeto de fauna lá, a gente vai ter que entrar com o licenciamento junto à CETESB para aquelas ruas. E tudo isso aí também tem um custo que prefiro nem arriscar, porque a gente não discutiu internamente. Então, isso aí são fatores que, de agora em diante, vão, com certeza, a gente vai encaminhar um ofício perguntando para a CETESB como está essa situação, quanto tempo vai demorar para a descontaminação. Acredito eu que vai ter que ter um raio de segurança para não aprovar na área ainda onde existe contaminação, porque pode estar tendo ocupação na área de contaminação, pode. Bom, era isso. Ô Ney, aproveitando só um minutinho, aproveitando o que você falou aí, ao redor ali, imagina o bairro aqui, né? Ao redor, onde está a mata fechada, é um único dono ou já foi vendido para várias pessoas? Você tem noção? Você que anda por lá muito e está na... Eu conheço um dono que ele deve ter lá mais de 60 lotes, tá? Um único proprietário, é isso, eles vão esperando. E todos nós, eu também venho de uma família assim, para a gente não ver a hora de comprar o lote, é nosso sonho construir, a gente entra e compra e não sabe aquilo que realmente a gente está comprando. Aí vem o sonho da infraestrutura. Tem lá, mas é aquilo que a gente fala, tem a parte da Vila Aviação, tem Jardim Meire, tem Marambá, que estão... Só não tem a contaminação, mas os problemas são idênticos. Mas essa ocupação... fica a dica, se a gente não conseguir resolver, o William até perguntou, teria que, se não der para resolver todo numa etapa, essa ocupação maior já teria que ser pensada nela de uma forma, quem sabe, William, um projeto envolvendo as duas, não só o reservatório de água pluvial, mas a gente jogar parte do bairro direto e outra parte no reservatório, para poder fazer em 2 etapas e não deixar as pessoas que já estão lá sofrer um pouco mais. Obrigado, Ney. Mais alguém quer fazer alguma fala? Os moradores do Manchester querem falar? Fica à vontade, dona Terezinha. Mas só pegando o gancho aqui dele, né, em falando que em redor do pessoal lá está contaminados, não sei se vocês sabem, mas na Rua da Jax, ali já está cheio de casa. Ali já está cheio de casa. E é o quê? Da Caixa Econômica. Quem que vende esses lotes? Imobiliárias. Quem que está ganhando com isso? As imobiliárias. Um terreno ali, com uma casinha desse tamanho, é 180 mil. É 180 mil. Aí o senhor ali falou, mas os moradores estão morando longe, está fora da cidade. É onde o pobre pode comprar. É onde o pobre pode comprar. Agora, imagina, se a gente tivesse dinheiro, a gente queria morar lá dentro do mato? Se a gente tivesse dinheiro, lógico que a gente ia para a cidade. Mas ainda, assim disse, eu gosto mais do mato. Sinceramente, se você falar, me dê uma casa aqui no centro da cidade e eu te dou uma casa no mato, eu prefiro a do mato. Lá, eu falo que eu tenho uma pequena mercearia lá. Lá fala assim, tem muita gente ruim? Não. 90% das pessoas que moram lá, eu falo que é butinão. É predeiro, é marceneiro. Lá na minha mercearia, ele conhece.
Você pode ir lá, você vai achar todo mundo de categoria. Tem até engenheiro. Tem engenheiro lá morando lá, engenheiro civil. Tem uma outra engenheira lá que também... ela pode comprar em outro lugar, ela preferiu lá. Lá tem muita casa e tem muita gente boa. Tem uns que gostam de cheirar alguma coisa? Tem. Como no centro da cidade tem. Muito mais. Tem muito mais morado. Que vai aqui nessa praça aqui, dá até medo. Enfeia a cidade. E lá não. Pelo menos são os que gostam de cheirar, mas são tudo amigo. Todo mundo chega lá, me abraça. Né? Eu tenho formação, eu sou assistente social, não exerço, mas eu tenho a formação. E são tudo gente boa, é gente que não teve oportunidade. É gente que não teve, sei lá. Na verdade, é uma pessoa que é refém, né? É uma pessoa refém. Tem o que rouba? Tem. Porque o que usa crack, ele não vai trabalhar, ele vai roubar. Mas também que não teve oportunidade. Mas lá, gente, a gente ali, mora ali, mas aí é um pulo se está na rodovia, que dá acesso a todos os lugares. Ali, perto do hospital estadual, ali perto do Tangará, que já dá o centro. Então, ali é um lugar bem localizado e que vai ficar bonito quando tiver sua infraestrutura. Vai ficar lindo. Porque o Tangará era muito feio. Olha o Tangará como ele está. Bonito. Entendeu? Mas se asfaltar ali, o pobre também não vai ter condição de comprar mais. Mas quem vende ali? Total, Parreira da vida, né? Não tenho nada contra eles, não. Mas quem vende ali não é o pobre. Quem está vendendo são as imobiliárias. E é tudo Caixa Econômica. E as pessoas que não conseguiu colocar o esgoto em casa, porque também fica caro. E eles também não sabem que a gente não pode, que pode parcelar. Eles não sabem. O que o DAI teria que fazer? Ir lá em cada casa e dar uma oportunidade, instruir eles a puxar o seu esgoto. Eu puxei para o meu, eu tenho condição? Tenho condição. Mas eu também parcelei. Então, tem muita gente que não sabe. É muita burocracia. O DAI, ele tem que pegar, ir lá em cada casa, pegar uma pessoa, até ir lá e falar assim, gente, me dá o documento de vocês, a gente vai fazer assim, assado, e depois cobrar uma pequena taxa, que todo mundo vai legalizar. Agora, é muita burocracia para você puxar uma água. O DAI, ele dá muita burocracia. A CPFL já é mais fácil. Então, é questão de conversar. Na época da escassez da água, o que estava acontecendo? Não chegava água para nós, é que nem o Bira falou, não chegava água para nós, chegava para o DAI. E todo dia, de noite, até meia-noite, 1h, tinha um caminhão-pipa carregando água, e nós sem água. O que o pessoal fez? Começou falando, não, daqui ninguém vai roubar mais água. A gente vai roubar roubar o negócio lá do hidrante, não vamos deixar mais eles tirar água, porque eles estão roubando tudo a nossa água e nós estamos ficando sem. Aí, o Manel está aí, o Manel sabe de tudo que aconteceu lá, eu passo para o Manel. Não é dedo duro, é um elo de comunicação. Né? O Bira. O que eu falei assim, gente, do DAI, pessoal do DAI, eu falei, o que vocês têm que fazer? Faz um escrito aí, sei lá, faz algum papel aí, imprime para mim que eu vou conversar com o pessoal do bairro. Um ofício, né? Eu falei, faz um ofício. Aí eles fizeram o ofício, eu mandei lá no grupo do Manchete e falei assim, olha, a partir de tal hora nós tem água e a partir de tal hora o pessoal vai a água para eles. É justo, não é que nós vamos deixar o pessoal com sede. E deu super certo. É comunicação, é se comunicar. Todo mundo sabe que a comunicação é essencial, né? E deu tudo certo. E ninguém foi lá, o pessoal dos caminhoneiros estava com medo, porque achando que os caras iam bater neles. Mas eles estavam defendendo. Então, é se comunicar, saber se comunicar. O Manel vive lá com a gente, ele chega lá, ele conhece todo mundo, o Bira também chega lá, todo mundo. Os outros vereadores também, que eu acho que tem que participar e ir lá na comunidade. Na época do voto, não vão buscar voto? Não vão? Pois, vamos lá, fora sem pedir voto. O Manel chega lá, fica lá junto com o pessoal, e ele vê que todo mundo é trabalhador, sabe o nome de todo mundo, o Bira também vai lá. E os outros, vai? Não vai. Mas não adianta ficar só aqui, tem que ir lá e ver a necessidade dos moradores. Porque é fácil eu chegar lá e falar assim, aqui não tem jeito. Tem sim.
Ué, se nós estamos pagando IPTU, e IPTU é caro. Então, se estão vendendo, então tem que arrumar a casa. Concorda, gente? E desculpa aí o desabafo, né? Mas é o que todo morador gostaria de dizer. Mais alguém quer? Fica à vontade, querido. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, viu? Talvez eu não encontrei com ela lá, mas tem 2 funcionários meus que moram lá, que trabalham comigo, então eu vivo lá também. Quem? Eu, Emerson. Acho que vocês conhecem meu esposo, né? Conheço. Bom dia, gente. Eu sou Letícia, da Ocupação Manchester, e já foi dito em outros momentos, né? A gente está tendo essa reunião pública, que é um bairro que carece de muita estrutura. Só que, além de estrutura, seja da drenagem, seja da pavimentação, uma coisa que escutamos por baixo, que fica como um segundo plano, é da moradia, né? Que é mínimo, uma moradia digna. A gente está na Ocupação Manchester com mais de 20 famílias, né, morando, sejam famílias compostas por crianças, idosos, todo mundo lá. E é uma ocupação que, como foi mencionado aqui, grande, que vem crescendo. E a gente veio acompanhar essa reunião porque em nenhum momento fomos convidados, mas fomos encheridas, como foi colocado. Poder participar dessa reunião para acompanhar se a ocupação vem sendo considerada, né, nos planos, no planejamento. É uma prerrogativa, um projeto que vem sendo construído, mas a importância da ocupação ser considerada, né? E não como uma questão da população, um problema da população ou do particular, não, não. É uma questão pública, né? E que a gente possa pensar aqui juntos. E, desde então, desde o ano passado, nós protocolamos um manifesto da Ocupação Manchester, né, em agosto do ano passado, na Secretaria de Habitação. Até agora, nenhuma resposta, né? Sim, demora as coisas, mas temos pressa no que é moradia digna. Então, a nossa presença hoje é poder acompanhar essa reunião e continuar na luta por moradia, né? Enquanto Ocupação Manchester, junto com o bairro. Então, essa é a minha fala. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma fala? Mais alguma observação? Ninguém? Vereadores? Bom, então nós vamos partir para o encerramento. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui dos meus colegas Emerson, Dário, né, também do vereador Bira, Márcio, Sandro, pastor Edson, Estela, que esteve aqui conosco. Agradecer a todos os secretários, diretores, gerentes, né, agora, até acostumar, né, com a Secretaria de Obra, que não existe mais a infraestrutura, nós vamos aos poucos aí. Agradecer também todos os presidentes de autarquia, Indurb, DAI, que esteve aqui, e a população de um modo geral, porque a gente, né, só se fortalece, só consegue construir a partir do momento que nós temos uma somatória de forças para buscar essas alternativas. Então, primeiro eu queria, né, agradecer e fazer um agradecimento especial, né, à Secretaria de Obras e à Prefeita Municipal, né, por levar a sério e dar andamento nesse projeto executivo. Esse é um dos compromissos firmados pela prefeita com a população do Manchester. E nós vamos cobrar com que esse projeto, né, pelo menos eu pretendo finalizar esse mandato com, ao menos, esse projeto entregue à população para daí, né, dar sequência. Eu acho que fica, né, uma observação. O Emerson ele vai lembrando aqui, ó, fica à vontade, Emerson. Não, só para perguntar para a última moça que usou a palavra ali, já está chegando já carnê de IPTU lá para vocês? Não, no bairro eu tenho conhecimento, mas eu falo na ocupação, já está chegando? É só para saber isso. E aí nós vamos... fica uma observação aqui, que nós temos, né, que entregar também, né, conforme comprometido pelo presidente do DAI e pela prefeita municipal, um reservatório maior lá para que possa atender essa população. Eu acho que isso é um compromisso firmado, é um compromisso a ser entregue, e nós vamos estar toda hora exigindo e solicitando isso da presidência do DAI. Em relação às demais infraestruturas e o dia a dia, a gente vai, obviamente, acompanhando, né? Eu acho que a questão da própria ocupação que existe lá, né, tem que se fazer e acompanhar. Nós estamos em pleno desenvolvimento do plano diretor e da lei de zoneamento. É importantíssimo que vocês
acompanhe esse trabalho junto à CEPLAN, no sentido de que, né, se alguma necessidade, algum pedido tenha que se fazer, eu acho que esse, né, é o momento, e é o momento de vocês levarem, né, a essa empresa que está constituindo o plano diretor e a lei de zoneamento. Tá? Então, eu queria, mais uma vez, né, agradecer a comissão de obras, vai acompanhando todo esse trabalho em relação ao Manchester, assim como em outros bairros que estão sendo constituídos na nossa cidade. E, mais uma vez, agradecemos a todos e encerramos essa reunião pública às 11h39. Deus abençoe a todos.